Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Boa noite a todos, sejamos bem-vindos ao canal YouTube Casinha Belém, para reunidos estarmos fazendo mais uma noite de prece, que essas luzes da espiritualidade amiga, do amoroso Jesus, Mãe Santíssima, esteja sobre nossos lares, trazendo saúde, paz e todos os benefícios que possamos angariar numa noite como essa, que juntos temos a proposta de fazer prece. Esses primeiros momentos, eles são muito importantes para que possamos criar esse ambiente que é favorável à presença da espiritualidade amiga, que vem acompanhando os nossos tratamentos ao longo já de um tempo já bem considerado, né? Mais de um ano, já estamos através do canal YouTube, fazendo bom uso desse ambiente virtual, para que possamos estar reunidos em nome de Jesus, de Mãe Santíssima, favorecendo o atendimento de todos nós. Então, que possamos na noite de hoje entrarmos nesse momento, que é um momento muito importante, para irmos refletindo
através de cada vídeo que é exibido, das músicas que são selecionadas, para que possamos criar esse ambiente favorável para podermos promover tratamento para nós mesmos e assim oferecermos também essa emanação que é tão importante, esses fluidos benéficos que a espiritualidade sempre faz uso e promove assim o atendimento de muitos irmãos também do plano desencarnado. Nesse momento nós vamos assistir o primeiro vídeo reflexivo da noite de hoje, que é do livro Pai Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. São mensagens lindas do espírito de Meimei, que sempre se propõe, a trazer um eixo de orientação para a evangelização de crianças, mas aí vamos expandir para a evangelização de espíritos na Terra. E hoje nós vamos assistir a história desse livro Pai Nosso, que é o tema O Silêncio. Então fiquemos em paz nesse primeiro momento, para que assim possamos acompanhar essa noite de prece. O silêncio. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. O perdão. O perdão, em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Boa noite. Vamos dar algumas orientações que são importantes para todos nós que estamos seguindo os nossos tratamentos. Tratamento de sala de saúde, de desobsessão, ou então todos nós que optamos em fazer na segunda-feira essa rede de Evangelho no Lar. Da feita que todos nós estamos reunidos, com esse propósito de juntos criarmos esse momento de prece, de pedido à espiritualidade amiga que se faça presente em nossos lares, criamos esse ambiente que é um ambiente muito favorável para podermos fazer prece. Então, na noite de hoje, se você sente no seu coração a necessidade de fluidificação de suas águas para você, para os seus animaizinhos ou para pessoas que você possa conhecer, que estejam em estado de adoecimento, tanto físico como mental, é importante fluidificarmos e oferecermos esse benefício da espiritualidade amiga para nós, para nossos animais e para essas pessoas que amamos, que temos o nosso coração vinculado. Então, para isso, podemos colocar um copo com água, ou uma jarra, ou uma garrafa, para quem pretende fluidificar numa quantidade maior, para que no momento do Pai Nosso, juntos, possamos pedir a esses irmãos do plano espiritual que vem em nome de Jesus e de Mãe Santíssima, que fluidifiquem a nossa água, ou seja, água para beber, Importante que seja uma água mineral ou filtrada, que você possa consumi-la na noite de hoje ou para outros dias da semana e que assim possamos pedir para a espiritualidade colocar esses fluidos que são medicações específicas para cada um de nós. Então a fluidificação da água é importante, pois ela traz a medicação espiritual que nós estamos necessitando nesse momento. Para quem tiver a opção de fluidificar águas numa quantidade maior, lembrando de conservá-las em geladeira, assim como qualquer água,
poder fazer esse tipo de conservação num ambiente adequado, numa vasilha adequada, limpa, e que ao longo do consumo não deixemos ficar abaixo de 4 dedos, ou seja, numa medida ainda que mantenha esse princípio da fluidificação, ou seja, essa medicação ainda seja mantida na sua água, e que ao longo da semana você poderá ir abastecendo, e aí no próximo momento de prece que você esteja assistindo, você tenha condições de novamente fluidificar águas para você ou para pessoas ou seus animais. Também no momento da sala de saúde, né, que hoje é o dia de fluidificações de uma maneira geral, é importante que você também tenha essa consciência de que está fazendo seu tratamento de sala de saúde ou sala de cura, colocando água para fluidificação e consumo ao longo da semana. Para desobsessão, hoje também é dia de fluidificação da água da desobsessão. Também é importante que se coloque ou numa garrafa ou num copo com água, preferencialmente num vasilhame que você possa, numa garrafa, numa jarra, consumir ao longo da semana, tendo essa consciência de que está fazendo o tratamento da desobsessão. Assim como para todos nós que desejamos fluidificar nossas águas. É importante que tenhamos essa consciência e façamos esse nosso pedido, né, amoroso, um pedido de coração, a espiritualidade que vem em nome de Jesus. Para quem segue o tratamento da sala de saúde, hoje também é dia de fluidificação do lençol. O lençol que você separou, né, para compor seu tratamento de saúde, que foi orientado pelos trabalhadores da Casa de Belém e de Ibaté. É importante que você deixe ele separado, né, para que no momento do Pai Nosso, com essa consciência de que você faz o tratamento da sala de saúde, ou seja, ciente disso, com a vontade, né, de pedindo que seu coração peça a espiritualidade para que a sua sala de saúde, né, seja seguida, né, ou que a espiritualidade esteja lhe acompanhando, o seu lençol também é fluidificado. O princípio é bem semelhante ao da água, mas é importante que esse lençol ele seja separado, reservado para a sua sala de saúde. Quando for na quarta-feira, que é o dia da visita espiritual das nossas casas, é importante que você, na hora de você dormir, se recolher para o sono, possa fazer uso desse lençol já fluidificado, né? Oferecendo água, se possível, flores naturais, colhidas que você possa ter no ambiente próximo de sua casa. Não precisa ser a rosa, se for a rosa, ótimo, pois é uma flor bela, com princípios essenciais, né, que ajudam muito a saúde, mas todas as outras flores também possuem esses princípios. Então é importante criar esse ambiente que seja também levado para o dia de quarta-feira, se assim você tiver condições, né? Mas é importante que possa ter esses elementos todos agregados, por todos eles são princípios naturais e que nos auxiliam muito a trazer medicação espiritual para as nossas necessidades, né? Considerando que já estamos em tratamento. Então, no dia de quarta-feira, usar o lençol na hora de dormir, colocar sua água, pedir a fluidificação, né? Colocar flor próximo da cabeceira de sua cama ou no seu ambiente de oração, de repente um altar que você tenha, e lá você possa oferecer flores a Jesus, a Mãe Santíssima, e assim, com o passar, né, das orientações que você recebeu pelos trabalhadores, pela quantidade de sala de saúde, você ter a necessidade, né, de repente se comunicar e os trabalhadores terem esse retorno a respeito de como está seu tratamento. O dia de segunda-feira, ele sempre é um dia de acompanhamento que a casa, né, pelos trabalhadores da casa fazem com as pessoas que estão em atendimento. Então, é por isso que é importante a nossa ligação coletiva, né, esse conjunto amoroso de prece, ele é importante porque sustenta o tratamento, sustenta a nossa vinculação toda com a espiritualidade amiga, nos dando essa possibilidade de, quem sabe, né, recebermos cura, tanto do nosso corpo físico, como dos nossos corpos espirituais. O dia também de hoje é dia de receber o passe espiritual
tanto o passe comum, né, que é esse passe espiritual que pedimos no momento do Pai Nosso, nos colocando em condições, ou seja, abrirmos o nosso coração pedindo a Jesus que recebamos o passe espiritual. Também é dia para quem faz a desobsessão para receber o passe da desobsessão. Basta ter essa consciência, né, dizer eu estou fazendo o tratamento da desobsessão. Então, nesse momento, eu me coloco à disposição da espiritualidade para receber o passe da desobsessão. É importante, até para gerar, né, um fluxo maior de energia em nosso corpo, que não cruzemos mãos e pernas, mãos, pés, ou seja, nos coloquemos numa posição confortável, sentadas, né, com as mãos, principalmente com a palma das mãos para cima, que possamos estar sentados, né, numa atitude confortável, de repente colocando essas mãos sobre as nossas coxas, sobre a perna, sentado, deixando os nossos pés apoiados realmente no chão, ou se estamos, né, numa condição de deitados, que possamos ficar confortavelmente, sem cruzar também braços e pernas, né, para que possamos assim ter um maior fluxo de energia circulando em nosso corpo e termos esse benefício de recebermos o passe espiritual, ou seja, todo o nosso eixo do corpo, da cabeça até os pés, está apto, receptivo, de acordo com a nossa vontade, para recebermos o passe, tanto o passe espiritual e para quem faz a desobsessão, o passe específico da desobsessão. Para quem segue o seu tratamento da desobsessão, o dia de quarta-feira é o dia da visita espiritual de acompanhamento, ou seja, é importante que nesse dia siga as orientações que você recebeu dos trabalhadores de ambas as casas, né, que tem acompanhado você. Então é importante acessar o site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br. Lá você encontra uma área tratamento e nessa área você vai encontrar 12 passos. Passos que são pré-leções, ora que estão na sua maioria gravadas, né? Tem o áudio, a possibilidade de ouvi-las e ler esses passos, que são caminhadas de autorreflexão, autoconhecimento, e que com a ajuda de seu protetor, esse espírito amigo, querido, poderá lhe ajudar muito, né, a renovar a vida, a restabelecer esses elos amorosos que muitas vezes foram desvinculados num passado remoto. E que possamos, assim, dessa maneira, juntos, com o apoio, o amparo da espiritualidade amiga, retornarmos a um curso de vida com maior paz, maior equilíbrio, maior saúde, né? E que assim possamos seguir nessa caminhada, né, ao encontro amoroso de Jesus. Todos nós reunidos no dia de hoje promovemos um grande evangelho no lar, né, levando o nosso pensamento à espiritualidade amiga do bem e, em nome de Jesus e de Mãe Santíssima, criamos um ambiente que é possível acolher a irmãos desencarnados e a todos nós que estamos aqui na Terra, né, vivos ainda na Terra. E no plano desencarnado, criamos esse ambiente que a espiritualidade amiga pode socorrer nossos irmãos que já faleceram, levando para as colônias espirituais e dando o atendimento necessário, adequado para cada um. E para todos nós que estamos aqui encarnados, né, vivos na Terra, é importante criarmos esse ambiente, porque assim temos condições de atender a todos de nosso lar, assim como também a nossa circunvizinhança, porque a luz de Jesus, de Mãe Santíssima, ela se expande, né, ao fazermos o Evangelho no lar. Então ela é capaz de atender, de socorrer entidades, irmãos que estão, né, sem orientação, no plano já desencarnado, em quantidade e em locais que nós não temos nem ideia da extensão disso. Então, que possamos ficar com Jesus, com Mãe Santíssima, e tenhamos uma boa noite de prece.
Boa noite, amigos e amigas. Hoje nós vamos ficar, a leitura da noite é com o livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem número 48. Guardai-vos. Começamos com uma passagem da Bíblia que diz, Judas, capítulo 10, que diz assim: Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Vamos para o comentário do Emmanuel. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas que, em suas manifestações instintivas, se portam no que se sabe como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridiculizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possui. Emmanuel. Fiquemos com Deus e Nossa Senhora Mãe Santíssima e tenhamos uma boa noite de prece. Hoje, com o capítulo 48 da obra Caminho, Verdade e Vida, Guardai-vos. Então, um título aí no imperativo, denotando a importância dessa lição, a importância daquilo que Emmanuel vai nos trazer aqui para a nossa vida cotidiana, para a nossa caminhada aqui pela experiência material. A gente vai ver que ele vai tratar aqui de um dos aspectos fundamentais do processo de vigilância. A gente vê Jesus falando tanto no Evangelho acerca da vigilância, o vigiai e orai. A gente conhece talvez mais o orai, recorremos com frequência à oração, mas do vigiai, muitas vezes nós estamos meio esquecidos, estamos meio desatentos com relação à importância da atenção, da vigilância na nossa caminhada diária, especialmente nas relações que entretemos todos os dias com as pessoas nos mais diferentes ambientes, no lar, no trabalho, na rua, seja onde for. A gente, nesse processo de troca das relações, precisamos estar atentos a que tipo de convites nós estamos atendendo, a que tipo de sugestões nós estamos cedendo, para que aproveitemos, acolhamos os bons convites, as boas sugestões que nos chegam através dos pensamentos do outro, das palavras do outro, das atitudes do outro, e para que estejamos em guarda, para que possamos nos guardar daqueles pensamentos, daquelas sugestões, daquelas ideias que nos afastam do caminho reto, que nos afastam da lei divina e da harmonia interior. Então é nesse sentido que Emmanuel vai nos convidar a refletir sobre essa proteção, sobre essa precaução, sobre essa vigilância que nos cabe atentar, para que evitemos depois circunstâncias mais difíceis. Ontem mesmo, no estudo do Calma, nós tratamos do capítulo Evitando Inquietações. Então já diz aquele provérbio, melhor prevenir do que remediar. Então a vigilância trata disso. Ela trata dessa prevenção para que evitemos depois a remediação, que muitas vezes será mais difícil, mais amarga, quando um processo complicado já foi estabelecido. Então é sobre isso que nós vamos conversar a partir de um versículo muito interessante da Epístola de Judas, talvez um dos textos do Novo Testamento mais desconhecido.
muitos talvez apenas tenham ouvido falar ou até mesmo não ouviram falar ainda a respeito da epístola de Judas. E esse Judas aqui não é Judas Iscariotes, aquele discípulo que nós sabemos tropeçou, teve lá o seu equívoco, mas que já se retificou, que já foi reincorporado ao colégio apostólico. Não é desse Judas que estamos falando aqui, o Judas Iscariotes. Estamos falando de um outro Judas que também era do colégio apostólico, aquele que é mais conhecido também por Tadeu, porque o seu nome era Judas Tadeu. Ele que era irmão de Levi, ele que era irmão de Tiago, menor, todos eles filhos de Alfeu. Então é esse Judas que nós estamos tratando aqui. Ele tem uma epístola bem curtinha, um capítulo apenas, e aqui nós temos um dos comentários de Emmanuel sobre essa epístola. Temos apenas 2 comentários de Emmanuel sobre essa epístola. Um está aqui, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 48, sobre o versículo 10. O outro está no livro Vinha de Luz, capítulo 49, sobre o versículo 3. Então, bem interessante a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa carta e penetrar aí no seu sentido espiritual. Então, por isso que quando vocês veem aí na descrição do versículo, aparece só um número. Geralmente, a gente vê 2 números, né? Por exemplo, 4:17, Efésios 4:17, 1 Coríntios 5:11, João 13:12 ou 2:12, porque é o capítulo e o versículo. Como a carta ou a epístola de Judas tem só um capítulo, então eles tiram o número do capítulo, fica aqui só o versículo. Então, versículo 10 da epístola de Judas é o que Emmanuel seleciona e que nos diz o seguinte: estes, porém, dizem mal do que ignoram e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então, uma fala forte, simbólica, difícil aí de entender, mas a gente vai ver como Emmanuel é esse tutor, esse professor de evangelho para nós, que vai nos ensinando a penetrar no sentido dos textos do evangelho, que vai nos auxiliando a compreender em sentido mais profundo, mais espiritual, o que não só Jesus nos evangelhos, mas também os seus colaboradores diretos nas cartas, nas epístolas, deixaram de legado espiritual para nós. Então, nesse texto aqui, difícil no primeiro momento, a gente vai ver como Emmanuel vai nos trazer chaves, que são, no fundo, as chaves também, que a doutrina espírita nos traz. Kardec mesmo vai definir a doutrina espírita como essa chave que nos permite penetrar no sentido mais profundo do Evangelho. Aqui a gente vai ver Emmanuel nos ensinando isso na prática. Mas a gente pode destacar nesse versículo dois pontos, 2 partes principais, que a gente vai ver o que Emmanuel vai fazer também no texto, no comentário. Nós temos uma primeira parte, está até marcada aí por ponto vírgula. Estes, porém, dizem mal do que ignoram. Então, essa é a primeira parte. Estes, quem são estes? É um tipo de personalidade, é um tipo de postura espiritual que Emmanuel vai descrever para nós ao longo do texto. E a gente precisa estar atento para ver se nós não somos parte destes que estão aqui mencionados. Então, em relação àquilo que ignoram, aquilo que desconhecem, sejam fatos, sejam conhecimentos, eles dizem mal. Então, eles têm um vício de falar mal, de falarem sem base, de falarem de maneira maledicente, leviana, sobre aquilo que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, ou seja, naquilo que já tem alguma base de conhecimento, de informação, como animais irracionais se corrompem. Ou seja, mesmo já tendo bases, ainda assim eles optam por não aplicar aquilo que já tem de conhecimento espiritual e seguirem repetindo velhos padrões da animalidade, ou seja, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da soberba. É nesse sentido. Por isso o verbo marcante aqui, se corrompem. Porque uma coisa é o erro na ignorância, quando eu não tinha muitos elementos para discernir. Ele tem uma responsabilidade bem menor
do que aquele erro já cometido com conhecimento de causa, quando eu já tinha elementos de discernimento. Aí eu tenho verdadeiramente queda moral, aí eu tenho verdadeiramente essa corrupção, porque eu já tinha recursos e ainda assim me afastei daquilo. É o que o apóstolo Paulo vai descrever para nós, por exemplo, na sua mensagem muito bonita, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando ele fala lá de pecado, ele descreve o que é o pecado, no sentido espiritual, sem aquele velho atavismo que nós temos sobre a palavra, mas ele vai descrever para nós o que é esse afastamento da lei divina. E ele diz que isso gera uma deformidade interior, a gente se desestrutura, a gente se corrompe, porque a gente já tinha elementos de discernimento e ainda assim escolhemos não expressar os potenciais que já somos convidados a expressar. Escolhemos voltar ao passado, permanecemos presos, cativos às algemas do pretérito, à irracionalidade, à animalidade que ainda vive em nós e que a gente não quer deixar para avançarmos em busca da humanidade e depois da angelitude. Então, são essas duas partes que a gente pode dividir aqui o versículo. E ao comentar, então, Emmanuel começa dizendo assim: em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Então isso é muito comum ainda. No estágio em que estamos de humanidade, com milhões e milhões de corações ainda na inconsciência acerca de si mesmos, nas sombras ainda da ignorância, no cativeiro das paixões, é muito comum, né, uma série de criaturas, acerca daquilo que não sabem, emitirem opiniões, comentários, sem qualquer base, sem qualquer lastro, sem qualquer ancoradouro na verdade, naquilo que realmente conhecem, naquilo que realmente pesquisaram. Então, um exemplo muito, muito simples disso. Sai lá uma manchete sobre alguém, sobre algum acontecimento e tal, e as pessoas já começam a elucubrar, já começam a criar uma série de teorias, já começam a explicar tudo o que aconteceu apenas por terem lido uma manchete. O indivíduo é suspeito de alguma coisa. Aí a pessoa já começa, não, porque é assim mesmo, isso aí, esses assim, fazem assado, tem certeza que ele fez isso e aquilo outro. Ela não conhece a pessoa, ela não conhece o acontecimento, às vezes é algo que aconteceu a milhares de quilômetros de distância, ela nunca teve contato com aquela pessoa e ela já começa a tirar uma série de conclusões absolutamente infundadas. A gente falou alguns capítulos aí atrás dos juízes, que muitas vezes se colocam aí no Facebook já definindo sentenças, já conhecendo todas as nuances de um caso e já definindo ali claramente, com toda a certeza da ignorância, o que cabe a cada indivíduo envolvido ali no ato, no processo. Então, é muito comum, isso está marcado aí no cotidiano das pessoas, ou numa rodinha de conversa, estão ali conversando sobre um assunto, de repente vem uma pessoa ali e fala de uma outra. Você ficou sabendo da fulana? Ouviu falar alguma coisa? Mas é assim, imagina, tem certeza que ela fez assim, fez assado. Porque deve ser daquelas que faz assim, deve ser daquelas que age desse jeito. Ou seja, já começa a tirar uma série de elucubrações absolutamente infundadas sobre a pessoa, às vezes nunca viu a pessoa, mesmo que tivesse visto, né? Mas aqui a gente ainda está tratando daquilo que desconhece. Então, é muito presente ainda nos caminhos humanos essa postura de comentários levianos, de comentários impensados sobre aquilo que desconhecem, fatos, circunstâncias, pessoas, ou até mesmo sobre conhecimentos, sobre ciências. O indivíduo não conhece nada sobre física, por exemplo. Aí cai o assunto lá, física, numa rodinha, e ele começa a falar, às vezes, algo completamente infundado, apenas para mostrar, presença, apenas para tentar se destacar. Mas a pessoa que está ouvindo, às vezes tem um pouquinho mais de conhecimento, sabe o quanto de besteiras que ele está falando. Diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, até de maneira meio bem-humorada, quando tratam lá da caridade moral, que é caridade, muitas vezes,
aquele que sabe calar-se para que um mais tolo possa falar. Então, às vezes, o indivíduo está ali só ouvindo aquele outro falando e percebendo o quanto ele está falando do que não sabe, ele revelando a ignorância daquele assunto pelas suas palavras e ele, o indivíduo que está falando, achando que está fazendo algo grande, algo importante, que está se destacando. Então, a gente tem muito isso ainda, fruto do orgulho, de falar sobre o que não sabe como se soubesse. Acerca de espiritualidade, por exemplo, é muito comum até grandes sábios da ciência humana, grandes pesquisadores na biologia, na física, mas que no âmbito da espiritualidade não estão nem no beabá ainda, começam a falar de espiritualidade e logo a gente vai vendo o quanto são conceitos assim infantis, ingênuos, pueris. O próprio Kardec vai falar disso na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 7. Às vezes indivíduos de ciência que deveriam ter mais discernimento, que deveriam ter uma postura mais humilde, mais ponderada, que deveriam falar com mais segurança sobre aquilo que sabem de fato, mas porque são muito sábios e reconhecidos na sua área de pesquisa, acham que podem falar sobre tudo, acham que sabem sobre tudo e apenas revelam a sua ignorância, apenas revelam muitas vezes a sua vaidade. Meus amigos, sejam bem-vindos. Aqui é Michele Ribeiro de Mello e nós vamos hoje falar um pouco sobre a metodologia da evangelização de espíritos. Essa metodologia, criada por Eurípides Barçanufo, grande professor, nascido em Terras Mineiras, em Sacramento, em 1º de maio de 1880, e que trouxe uma pedagogia belíssima, incrível, que precisa ser conhecida por todos os educadores. Belíssima, conheça, procure, vale a pena. Eurípides Barçanufo, ao retornar ao mundo espiritual, nos oferece uma metodologia linda que nos proporciona a compreensão de nós mesmos enquanto espíritos, o ser espiritual que nós somos, dotados de potencialidades divinas em estado latente que precisam ser por nós desenvolvidas por nosso esforço, autoconhecimento, evangelização dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Essa metodologia, conhecida como evangelização ou educação do espírito, ou até mesmo pedagogia do amor, é um convite amoroso de Eurípides, de Jesus, para que possamos nos preparar com segurança para a nossa vivência no 3º milênio, a era da regeneração, a vida na era do espírito. A metodologia de Eurípides é voltada para as nossas necessidades espirituais, para as necessidades do espírito, e nos convida a nos conhecer, a nos enxergar e ver o outro como espíritos imortais que nós somos, com base na transformação, na modificação de nossos pensamentos, elevando o nosso padrão mental para que possamos construir sentimentos nobres, sentimentos mais luminosos, os sentimentos amorosos, pela vivência do Evangelho de Jesus. Essa metodologia é eminentemente educativa, a pedagogia do amor, educação, educare, né, que vem do latim conduzir para fora, extrair para fora, e é esse o convite, por meio dessa pedagogia do amor, que Eurípides nos traz, para que nós possamos, então, pelo desenvolvimento das nossas potencialidades divinas, expandir o bem em nós, para que nós possamos vivenciar o mais alto grau da nossa existência. A finalidade primeira dessa educação é conduzir o pensamento do espírito na verdade, para que a verdade possa, então, fazê-lo com que se sinta compromissado com a sua vida, com a sua existência, os seus atos mentais, o seu processo evolutivo de forma consciente, proporcionando o entendimento das leis divinas que nos regem, com sabedoria, misericórdia e amor, compreendendo a nós mesmos, com nossas potencialidades e atributos divinos a serem desenvolvidos, conduzindo o nosso pensamento no bem maior e assim possamos evoluir e alcançar a plenitude espiritual que todos nós fomos destinados quando Deus nos criou. A metodologia de Eurípides é um belíssimo convite para todos nós, espíritos que estamos
iniciando um novo processo evolutivo em nossas vidas. Então convidamos a todos para seguir conosco essa série sobre a metodologia de Eurípides. Um grande abraço a vocês. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Aqui é Michele Mello. Nós vamos falar sobre a metodologia da evangelização de espíritos, essa metodologia belíssima, criada pelo educador Eurípides Barçanufo. Então vamos hoje conhecer um pouco mais do método. O método da evangelização de espíritos tem como objetivo alcançar a intimidade do ser, para que ele modifique a sua estrutura energética de tal forma que entre em estado de pacificação, em estado de confiança, em estado de harmonia, sedimente em si a fé, sedimente a confiança em si, em suas potencialidades e também no Pai. A confiança irrestrita em Deus, nosso Pai. Compreensão das leis divinas que nos regem, um pensamento reflexivo que nos auxilie a bem aproveitar as oportunidades reencarnatórias que nos chegam a todo momento. A metodologia possui como característica própria o objetivo de educar o espírito para que ele compreenda a função, a importância do pensamento em sua vida, o pensamento que é criador e que cria a vida que procuramos, como diz Emmanuel, o pensamento que é a base da nossa evolução, do nosso progresso, e os sentimentos, essa força do espírito, esse manancial de energias que são elaborados por nosso padrão mental e que podem ser modificados pela alteração do nosso padrão mental. Os sentimentos são essas energias que provêm do pensamento e são responsáveis por toda a manutenção da nossa estrutura perispiritual, definindo o nosso estágio evolutivo. A evangelização de espíritos renova a maneira de encarar a vida, desvendando o ser espiritual que nós somos. O método parte do princípio que devemos nos perceber como espíritos, a cada dia da nossa vida, em todas as situações da nossa existência, perceber a elaboração dos nossos pensamentos, conduzi-los por meio da vontade, compreendermos que somos espíritos, compreender o outro como espírito, com suas necessidades, construções espirituais, e assim possamos nos relacionar como espíritos que somos, bem aproveitando todas as oportunidades reencarnatórias que nós temos recebido. Essa metodologia é um convite amoroso para que possamos evoluir de forma consciente, de forma reflexiva, conhecendo a nós mesmos, despertando essas potencialidades que existem em nós, desenvolvendo essas potencialidades que existem em nós, e assim possamos bem aproveitar esse processo reencarnatório, esse momento em que estamos vivendo de grande transição planetária. Um grande abraço a todos. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Te dou muito mais amor.
gotas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a com um pequeno relato que o nosso querido Chico Xavier, ícone da mediunidade, aquele que se caracteriza na história da mediunidade como um homem chamado amor, com um mediunato importante, e que dignificou com a sua vivência evangélica, ele que apresentava inúmeros problemas de saúde, geralmente recebia por parte de alguns confrades certas colocações estranhas. Alguns deles, inclusive, diziam como era possível a existência de espíritos benfeitores, de guias espirituais, se o Chico, daqui a um pouquinho era angina, lá um pouquinho mais adiante catarata. E assim o nosso Chico ia mineiramente levando as suas profundas dificuldades no campo físico, mas sempre muito bem humorado. E relata-nos que ele costumava narrar para os amigos uma historinha muito simples da chamada Santa Teresa d'Ávila. Dizia então o Chico para que os irmãos pudessem sorrir igualmente ao seu próprio sorriso. Ele nos falava então que a prezada Teresa d'Ávila, filha de pais ricos, nascida na Espanha do século XVI, ela realmente abandonou tudo para dedicar-se de corpo e alma, toda a sua energia ao amparo ao próximo. Tanto é que ela entra para a chamada Ordem dos Carmelitas, o convento carmelita da Encarnação, e não apenas satisfeita com a oração, com a atitude beatífica de cultuar, de louvar ao Senhor, ela colocava a mão na massa. Saía, naquela época, em viagens pelas diversas localidades, a fim de fundar institutos de proteção à infância, setores de amparo aos doentes e assim por diante, né? E ela ia muitas vezes a pé mesmo, então a pé, montada em mulas, olha, mulas, as primas dos jegues, né? E ela atravessava pântanos, montanhas, florestas, mas além de tudo, de todas essas dificuldades, ela possuía também uma angina que a acompanhava e sempre tinha também acessos muito fortes de febres. Muito bem, e em uma de suas maratonas, ela tentava atravessar um rio, quando então um temporal desabou e a correnteza a engoliu. Graças a Deus não foi a tsunami não, mas ela saiu rolando. Já estava prestes a se afogar, quando então foi salva por Jesus em pessoa. Após agradecer comovida ao Senhor, ouviu as suas palavras, entre aspas, animadoras. Está vendo, Teresa? É assim.
em meio aos perigos da estrada, que eu trato os meus discípulos e os meus amigos mais queridos. Teresa não resistiu e apelou de fato para o seu senso de humor, dizendo: "Oh, Senhor, compreendo, é por isso que os tendes tão poucos." Ora, o Chico narrava essa história da Teresa d'Ávila para mostrar que, de fato, não era apenas o fato dele ser um trabalhador que o colocava numa posição diferente, mas que isso não significava, de forma alguma, qualquer tipo de destaque. E principalmente na condição de servo do Senhor, de trabalhador, o mínimo da sua seara. Também ele necessitava, pelas injunções da própria vida e pela sua necessidade evolutiva, passar por inúmeras situações, por inúmeros problemas, mas tudo isso com um garbo, com a dignidade daquele que compreende a razão de ser da dor e do sofrimento. Nada te perdoe, nada te espante, tudo passa, só Deus dá, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Relata-se que em um monastério viviam 2 monges que eram amigos e sempre cumpriam seus afazeres em conjunto. Certo dia, ao atravessarem a floresta para comprar mantimentos na cidade, se depararam com uma mulher que estava com dificuldade para atravessar o rio, que dava acesso ao vilarejo e que se encontrava agitadíssimo. Um dos monges disse: "Não podemos ajudá-la. Fizemos votos de que não poderíamos tocar em mulher alguma." O outro monge replicou: "Também fizemos votos de ajudar a todas as pessoas e criaturas desse mundo, sem haver distinção." Então esse mesmo monge colocou a mulher em suas costas e atravessou o rio, deixando-a na outra margem. Os 2 monges seguiram o caminho e durante a jornada houve uma grande pausa. Logo, o silêncio foi interrompido pelo monge que era contra a ideia de carregar a jovem, que disse: "Você não devia tê-la carregado, ela vai ser um peso para a sua caminhada." O outro monge sabiamente respondeu: "Eu deixei a mulher na outra margem do rio. No entanto, você é quem continua carregando a mulher na sua caminhada." Muitas vezes, nos deixamos levar pelas convenções criadas e deixamos de agir de maneira correta. Ficamos muito preocupados com o que os outros vão falar e permitimos que aquele assunto fique martelando em nossas cabeças, gerando preocupações e ansiedades. Aprendi que quando agimos com o coração sem julgamentos, não carregamos o fardo da nossa ação. É como se a alma reconhecesse a verdade de nossa intenção e a acolhesse dentro dela. Assim, nos sentimos leve e em paz. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Essas ações ajudarão muito no incentivo e na produção de novos vídeos aqui no canal. Madre Teresa de Calcutá, vida e obra.
Agnes Concha Bojashil, mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá, nasceu no dia 26 de agosto de 1910, na cidade de Skopje, na antiga Iugoslávia. Depois que esse país foi desmembrado, em 1991, o município passou a ser a capital da Macedônia do Norte. Embora tenha nascido em Skopje, em algumas ocasiões a religiosa dizia que suas origens eram albanesas, pois seus pais tinham nascido na Albânia. Caçula de 3 irmãos, Teresa perdeu o pai aos 8 anos de idade. Segundo estudos, aos 12 anos, durante uma visita a um santuário, Teresa sentiu um chamado para tornar-se freira e servir a Deus. Ao longo de sua adolescência, ela amadureceu a ideia. Enquanto isso, Agnes cantou no coro da igreja e ajudou a mãe a organizar eventos e a distribuir alimentos para os pobres. No fim da adolescência, a futura Madre Teresa resolveu seguir sua vocação e, aos 18 anos, deixou sua casa para ingressar no Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, mais conhecido como Convento das Irmãs de Loreto, em Dublin, na Irlanda, onde viveu por pouco tempo. Seu nome é uma homenagem à santa popularmente conhecida no Brasil como Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi educada numa escola pública da atual Croácia. O seu sonho era ir para a Índia, onde faria um trabalho missionário com os pobres. Em 24 de maio de 1931, fez votos de pobreza, castidade e obediência, recebendo o nome de Teresa. Em 1935, Teresa, de 25 anos, recebeu a isenção especial para ensinar em uma escola fora do convento, em Santa Teresa. Em 24 de maio de 1937, a religiosa tornou-se oficialmente Madre Teresa. Em 1944, assumiu o cargo de diretora da escola, voltando a viver dentro dos muros do convento. Em setembro de 1946, durante uma viagem de trem, ouviu um chamado interior que a fez decidir abandonar o noviciado e se dedicar aos necessitados. Depois de apresentar seu plano, recebeu a autorização do Papa Pio XII no dia 12 de abril de 1948. Embora deixando a congregação de Nossa Senhora de Loreto, a irmã Teresa continuava religiosa, sob a obediência do arcebispo de Calcutá. Só em 8 de agosto de 1948, ela deixou o colégio de Santa Maria. A religiosa explica que tinha recebido o que ela denominou de um chamado dentro do chamado, ou seja, já tinha sido chamada à vida religiosa e agora deveria redirecionar sua vocação para ajudar aos mais pobres. Madre Teresa demorou cerca de 2 anos para obter a permissão para começar a missão com os pobres, uma vez que seus superiores achavam perigoso que ela fosse morar na periferia de Calcutá. Estudos sinalizam que, para ela, foi um processo longo e frustrante. Como nas favelas indianas havia muitos doentes, Madre Teresa pensou que, antes de morar no local, seria interessante passar um tempo com enfermeiras para ter algum conhecimento na área da medicina. Assim, ela passou uma temporada em Patna, na Índia, com as irmãs da missão médica, para fazer um breve curso de enfermagem. Em 12 de abril de 1948, Madre Teresa recebeu permissão do Papa Pio XII para começar sua missão com os pobres. Em 16 de agosto de 1948, aos 38 anos, a religiosa deixou o convento. Assim, foi morar nas favelas indianas e, a partir da década de 50, trabalhar na construção de locais de acolhimento, hospitais e escolas. Em 17 de agosto, Madre Teresa vestiu pela primeira vez um sari, vestimenta típica da mulher indiana.
branco de algodão com listras azuis ao longo da borda. E durante mais de 3 décadas, os tecidos foram desenvolvidos por doentes com lepra, que viviam em habitações sob alçada da Ordem das Missionárias da Caridade, nas imediações de Calcutá. Futuramente, a vestimenta seria usada como uniforme pelas freiras missionárias da Caridade. Em 2016, o hábito da Madre Teresa, tida como imagem indissociável de sua figura, um sari branco com 3 listras azuis, foi registrado junto ao Departamento de Patentes da Índia, visando evitar o uso comercial indevido. Este é o primeiro caso de copyright de uma vestimenta religiosa no mundo. Estudos relatam que a Madre Teresa começou seus trabalhos com os pobres em Calcutá, ensinando crianças pequenas. Como não tinha um quadro, ela usava uma vara para desenhar as letras nas calçadas mesmo. Tempos depois, a religiosa encontrou uma cabana e a transformou em uma sala para poder dar aulas. Aproveitando que estava na região, visitou famílias que moravam perto e ofereceu ajuda médica e um sorriso. Conforme ela dizia, a paz começa com um sorriso. Em 21 de dezembro, obtém a nacionalidade indiana. Em 1949, a Constituição da Irmandade começou a ser redigida. A Congregação de Madre Teresa foi aprovada pela Santa Sé em 7 de outubro de 1950. Em agosto de 1952, é aberto o Lar Infantil Sishi Bhavan, Casa da Esperança. É inaugurado o Lar para Moribundos, em Caligat, auxiliando pobres, doentes e famintos. A partir dessa data, a sua congregação começa a expandir-se pela Índia e por várias partes do mundo. Em 1963, em reconhecimento ao seu apostolado, o governo indiano concede-lhe a medalha Senhor do Lótus. Ao conhecer o trabalho da Madre Teresa, outras pessoas dispuseram-se a ajudar os pobres e fizeram doações. Assim, aos poucos, ela formou sua própria ordem de freiras. Historiadores indicam que diariamente as freiras andavam nas ruas e levavam os moribundos à casa de apoio. Eles eram alimentados, lavados, vestidos e assim podiam morrer com dignidade. Cerca de 10 anos depois da criação das Missionárias da Caridade, na década de 60, as religiosas obtiveram permissão para levar seus trabalhos para outras cidades indianas, como Delhi, Ranchi e Jhansi. Em meados dos anos 1960, a religiosa criou uma colônia para ajudar portadores da doença hanseníase, conhecida na época como lepra. No local denominado de Shanti Nagar, o lugar da paz, os doentes viviam e trabalhavam. Mais de uma década depois, em 1965, a Santa Sé aprovou a Congregação Missionárias da Caridade e entre 1968 e 1989 estabeleceu a sua presença missionária em países como Albânia, Rússia, Cuba, Canadá, Palestina, Bangladesh, Austrália, Estados Unidos da América, Ceilão, Itália, Antiga União Soviética e China. Prêmios e honrarias. Em outubro de 1979, a Madre Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Quando Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz, fizeram esta pergunta para ela: o que podemos fazer para promover a paz mundial? A religiosa respondeu: voltem para seus lares e amem suas famílias. No mesmo ano, João Paulo II recebeu a Madre em audiência privada e a nomeia embaixadora do Papa em todas as nações. Muitas universidades lhe conferiram o título honoris causa. Em 1980, recebe a ordem Distinguished Public Service Award, nos Estados Unidos da América.
Em 1983, estando em Roma, sofre o primeiro grave ataque do coração. Tinha 73 anos. Em setembro de 1985, foi reeleita superiora das missionárias da caridade. Nesse mesmo ano, recebeu do presidente Reagan, na Casa Branca, a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração do país. Em agosto de 1987, viajou para a União Soviética, quando foi condecorada com a Medalha de Ouro do Comitê Soviético da Paz. Madre Teresa era amiga da princesa Diana, que também ficou conhecida especialmente pelo seu trabalho humanitário. Também o Papa João Paulo II visitou um dos seus abrigos e ficou cuidando dos doentes durante um dia. Em esta ocasião, Madre Teresa afirmou que aquele havia sido o dia mais feliz de sua vida. Atualmente, as missionárias da caridade estão presentes em mais de 133 países e somam 4.500 membros em todo o mundo. Vocês estão gostando do nosso vídeo sobre a vida e obra de Madre Teresa de Calcutá? Então deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber um aviso quando a segunda parte do vídeo for lançada. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Boa noite, amados, amadas. Mais uma vez temos a honra, a graça de Deus, de podermos estarmos aqui reunidos para mais uma prece. Para mais uma vez juntarmos os nossos corações, nossos pedidos, nossas súplicas a esse Deus de puro amor, para que possa atender às nossas necessidades. Então, lembrando que nessa noite, durante o nosso trabalho, essa nossa prece, não vamos esquecer de deixar as nossas águas para serem fluidificadas, com flores, com plantas colhidas, que servirão como meio para que a espiritualidade traga para nós a medicação que tanto necessitamos, né? E para aqueles que estão em tratamento na sala de saúde ou de cura, os lençóis
Porque durante a prece, na segunda-feira, nós recebemos a fluidificação, ou seja, essa matéria-prima fluídica que a espiritualidade usará na quarta-feira quando nos visitar, para o atendimento de saúde. Também, então, lembrando que, esse lençol, ele vai servir então para nós nos cobrirmos na quarta-feira. Na quinta-feira já podemos retirá-lo, lavá-lo e deixá-lo preparado para na próxima segunda fazer esse mesmo procedimento, Também na segunda-feira, nesse momento da prece, é o momento de nós nos sintonizarmos fortemente com os nossos protetores, com os nossos anjos, para que a nossa casa seja visitada, seja energizada, que todas as entidades que aqui estão sejam convidadas para irem com essa equipe espiritual que nos visita para o plano espiritual. Hospitais, escolas, enfim, elas vão ser convidadas, para que sejam esclarecidas e atendidas nas suas necessidades, assim como nós também, E durante a prece, então, é quando isso se dá mais fortemente, Essa equipe espiritual nos visita e limpa, harmoniza todo o nosso espaço, a nossa casa, e também convida os nossos irmãos a irem com eles para o atendimento. É um momento também em que nós recebemos orientação dos nossos protetores, É um momento em que essa espiritualidade pode dialogar conosco, tanto durante a prece, quanto depois, quando nós dormirmos, que nós sabemos que aí então nós podemos estar desprendidos, entre aspas, do corpo físico, e então, em desdobramento, nós podemos acessar essas notícias tão salutares para os nossos dias, Ou por entidades que vieram até nós nos visitar nesse momento do Evangelho do Lar, ou nos conduzindo para lugares onde podemos nos refazer, sermos tratados, e recebemos então essa orientação tão preciosa para os nossos dias. Enfim, amados, nós convidamos todos então para esse momento tão especial, que é quando nós recebemos um passe espiritual. Nós sabemos que para a espiritualidade não tem distância, não tem tempo, Eles estão conosco sempre. Então, onde nós estivermos nesse momento, nós podemos fazer essa grande corrente, Seja aqui fora do país, em cidades distantes do próprio país, ou em casas separadas, distintas, dentro da própria cidade, enfim, não há barreira de distância. Nós podemos estar juntos e sermos atendidos nas nossas necessidades. Vamos juntos, então, fazer essa corrente de amor e pedir à espiritualidade que nos dê esse passe espiritual, ou seja, reúna toda essa energia que nós vamos juntos somar nesse momento, trazendo para cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Então, acaba que nós doamos uns para os outros, E a espiritualidade orquestra essa grande rede, trama amorosa fluídica, E ainda, amados, o que é muito lindo, com esse trabalho, com esse momento de prece, nós ainda podemos oferecer matéria-prima para que a espiritualidade amiga que conduza essa prece e os nossos protetores, nossos anjos, possam levar para as pessoas que estão necessitando, nos hospitais, enfim, em todos os lugares onde houver a necessidade e onde nosso amado Mestre Jesus julgar necessário. Vamos juntos, então? Então, eu convido todos, eu vou usar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido todos, ou melhor, nós convidamos todos, a nos reunirmos em prece, em oração, pedindo a esse Deus de amor, esse nosso doce Rabboni, Jesus amado, que nos envolva nesse momento, fazendo essa conexão entre encarnados, desencarnados, a espiritualidade maior, para que nós possamos acessar essa ajuda tão importante para as nossas vidas. Vamos juntos, então,
elevando o nosso pensamento, nós sugerimos assim que feche os olhos, que sente confortavelmente, respire pelo nariz, soltando pela boca o ar, fazendo essa troca tão amorosa com os nossos anjos e com essa equipe espiritual. Vamos acessar então esse campo divino que mora dentro de nós, que está no mais íntimo do nosso ser, reunindo aos nossos parentes, amigos próximos e também aqueles que estão ligados em espírito conosco. Vamos juntos, vamos fazer juntos a oração que Jesus nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Mãezinha querida, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Teu Filho amado, Jesus, em nome desse Deus de amor, pedindo proteção, amparo, guiança, enfim. Vós, Mãe Santíssima, que sois a grande mestra, vós foste para Jesus a grande mestra, a grande orientadora dos caminhos do Cristo na terra. Nós pedimos, Mãe Santíssima, seja também a nossa. Nós sabemos que a Senhora é incansável em nos auxiliar e nos guiar. Estamos alguns dias depois da comemoração do Dia dos Professores, Dia dos Mestres. Jesus, o grande mestre, o grande, maravilhoso mestre dessa humanidade tão necessitada. E vós, Mãe Santíssima, essa mestra amorosa, essa professora a guiar os nossos passos dia a dia. Sê conosco, auxilia-nos, ampara-nos, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Amados, que lindo! Caiu para nós o egoísmo. Está dentro do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. É uma mensagem de Emmanuel, Paris, 1861. Nós sabemos, por informações lindas pelo nosso querido Chico Xavier, que esse Emmanuel, que ditou essa mensagem, é o mesmo protetor dele. É o Emmanuel que o orientou, que o orienta. Bem, então, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Teremos um trecho. O egoísmo, chaga da humanidade, deve desaparecer da face da terra, cujo progresso moral ele estanca. Cabe ao Espiritismo a tarefa de fazer a terra subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo ao qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é necessária em maior quantidade para vencer-se a si mesmo que para vencer os outros. Que cada um empregue, pois, todos os esforços para combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte das misérias do mundo terreno. Ele é a negação da caridade e, portanto, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ai, amados, o texto continua, nós vamos parar aqui com um breve comentário, Como disse a mensagem hoje para nós,
do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Guardai-vos. Amados, orai e vigiai. A grande recomendação do Cristo para nós, né? Orai e vigiai. Todas as vezes que nós entramos em prece, né? Todas as vezes que nós oramos, nós estamos nesse caminho da fé, nesse caminho que a religião nos propicia, né? Religação, religare, religião, né? É o momento em que nós, cada um de nós, nos tornamos em ponte concreta, em fio de ligação com o nosso Pai maior, Deus. E nesse ínterim, nessa ligação entre nós e Deus, aí se encontra a fé. Então, na prece, nós temos a oportunidade de estarmos conectados com Deus na nossa essência maior, né? Jesus dizia, eu e o Pai somos um. O dia que nós também chegarmos, na verdade, amados, a sermos um com esse nosso Pai amoroso, né? E o que nos impede dessa ligação ser tão concreta, ser tão perfeita e tão precisa? E nós sabemos que nós, moradores desse orbe, encarnados ou desencarnados ainda nessa esfera do orbe, né? Nessa psicosfera, nessa ligação espiritual, nós temos aqui uma população, um grupamento de seres que ainda trazem muitas dificuldades no seu processo evolutivo, né? Como nos disse a palavra aqui, cabe ao Espiritismo a tarefa de fazer a Terra subir na hierarquia dos mundos, porque a Terra ainda é um planeta de expiação e provas, né? Caminhando lentamente para um planeta de regeneração. E nós estamos exatamente nessa passagem, né? Que dura muito tempo, claro, né? E esse caminho de transformação, de expiação e provas em regeneração, denota exatamente os espíritos que aqui vivem, né? Salvo, claro, poucas exceções, né? Isso nos mostra a própria vida, né? Como disse Jesus, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, é só observar os frutos que nossos irmãos em humanidade têm oferecido para ver que não são muitos os que estão dentro dessa esfera evoluídos, né? Chico Xavier, por exemplo, um ser muito evoluído, né? E que, claro, deixou para nós caminhos lindos, né? Um grande mestre para cada um de nós. Mas, amados, então, nesse raciocínio, tá? O que nos impede? Sabemos que estamos nesse padrão vibratório, sabemos que por sintonia e por piedade divina, misericórdia imensa, habitamos esse orbe, né? Estamos em sintonia com um grupo imenso de seres que caminham com essas dificuldades íntimas, né? Então, amados, o que nos impede de darmos um salto evolutivo? É justamente o ego, né? Carregamos esse olhar de orgulho, de vaidade, de raça, de credo, amados, das mais variadas origens, né? E cultuamos esse eu adoecido por séculos e séculos, gerando então esse quadro de quedas, de dificuldades constantes nas nossas almas. E aqui estamos de novo encarnados, né? Aqui estamos ou encarnados ou à espera de um novo momento reencarnatório, né? Mas ligados a esse orbe, né? Então, o que nos ajudaria a sairmos desse ir e vir, né? Com o processo kármico, essa roda
de dores e dificuldades que rodam por milênios. O que nos impede? É justamente esse apego ao orgulho e à vaidade. Então, se nós dermos um salto nesse sentido, né? Se sairmos desse culto ao eu, ao ego, ao meu, à minha crença, a maneira como eu vejo, e olharmos para o outro e fazermos uma caminhada em direção ao outro, encontraremos com certeza o caminho de nos irmanarmos, né? E ficarmos acima desse ego adoecido, desse eu distorcido e comprometido com séculos aí de dores e dificuldades. Então, realmente, esse conselho do Cristo é maravilhoso. Orai e vigiai, guardai-vos do mal. Por quê? O mal não está fora de nós. O mal não é algo que se concretiza além dos campos do indivíduo na Terra. O mal habita em nós, não é, amados? Nós sabemos disso, né? Temos um lado, às vezes, tão sombrio, apegos, dificuldades, vícios, olhares cristalizados e que tem nos levado à bancarrota. Orai e vigiai. Ou seja, na oração, na prece, na comunhão com Deus, na comunhão com os anjos que cuidam com tanto carinho de cada um de nós, nós podemos encontrar maneiras, fórmulas de caminharmos em direção ao outro, irmanados, trabalhando essa troca maravilhosa, amorosa, ou seja, praticando concretamente a caridade em todas as suas facetas, né? A caridade no pensamento, no ato, no sentimento, a caridade em todas as suas nuances. E aí então, quando adentrarmos esse caminho, nós estaremos protegidos porque estaremos em comunhão com o Pai. Seremos filhos. E ao sermos filhos, estaremos protegidos por esse Pai de pura bondade e de puro amor. E amado e amada, o que não nos falta, nunca faltou e nem faltará, são seres que nos são mestres a nos conduzir para esses campos com exemplos, com exemplificações maravilhosas. Sempre tivemos. A nossa lista, se formos listar, é imensa. Mas vamos lá, alguns nomes, inclusive nomes que foram visitados durante essa prece, né? Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, eis um grande e maravilhoso mestre dos nossos dias. Atual, desencarnou recentemente, tivemos a honra de conhecê-lo, muitos o conheceram, se não pessoalmente, que ele recebia milhares de pessoas em caravana sempre, era incansável, atendia até a última pessoa da caravana que o visitava. Às vezes, madrugada adentro, e lá estava o Chico, beijando, abraçando cada um que o procurava. Porque ele dizia, sabia que, na verdade, as pessoas procuravam o Cristo nele. Tinham saudades de Jesus. Ai, que lindo, né, amados? Enfim, Chico Xavier, um grande mestre, deixando para nós exemplos inquestionáveis. Que doçura, que brandura, que simplicidade. É só olharmos a obra do Chico, a vida dele, e teremos um roteiro claro, como foi o Cristo para a humanidade. Um grande mestre. Tivemos Madre Teresa de Calcutá, que grande mestra. Tivemos Eurípides Barçanufo, maravilhoso, grande educador, deixando inclusive princípios de educação preciosos, a educação do espírito, um caminho maravilhoso para que nós possamos estudar, entender e pôr em prática
para que possamos auxiliar, dando a guiança para tantos irmãos nossos. E por aí afora. Então, amados, vamos olhar para esse alerta que o Evangelho nos dá hoje, o egoísmo. Eis o ponto que precisamos olhar bem profundamente em nós mesmos, e fazer um bom julgamento dos nossos passos, e encontrar onde é que está o culto ao ego em nós, e caminharmos então para desfazimento, amoroso desfazimento, descristalização desse ego. Como? Caridade. Indo em direção ao outro e usando isso que aparentemente cria prisões em nós, para que sirvam de instrumento de libertação para o outro. E aí encontraremos a paz. Amado e amada, então, diante desse grande mestre, Jesus, diante de todos os mestres que são incansáveis, em nome de Deus, em nome de Jesus, trazendo para nós esses exemplos maravilhosos, e tendo no nosso coração uma mestra tão preciosa quanto Maria de Nazaré, o que falta para o nosso caminhar? Amar. Amar muito. E aí então seremos amados e encontraremos campos maravilhosos de paz. Uma boa noite, muita paz a todos, e fiquemos agora com essa canção que nos relembra o momento de encontro de Maria de Nazaré, trazendo Jesus no seu útero, no seu ventre, se encontre com Isabel, que tinha em seu ventre João, o que seria o Batista, ou seja, um encontro de seres iluminados, mestres, para essa humanidade tão necessitada. Então, que nós possamos, hoje e sempre, sermos também mestres uns dos outros, ou pais, ou mães, ou maternar, ou paternar, mas a palavra mestre, eu acho que já contém isso tudo. Somos representantes de Deus na vida do outro, com o objetivo, tão somente, de conduzi-lo ao Pai, porque nós sabemos que só segue o Mestre aquele que ama. Então, que possamos ser esse Mestre que ama e exala amor suficiente para transmitir, para envolver esse outro ser com esse amor divino. E conduzi-lo, então, ou conduzi-los ao Pai. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que Maria Santíssima nos proteja, hoje e sempre. Boa noite, amados. Mãe, vem visitar minha casa. Vem visitar minha família. Mãe, vem visitar minha casa. Vem visitar minha família. Como fostes visitar sua prima Isabel. Que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Pela força do Espírito Santo, Isabel assim falou. Que honra para mim receber a mãe do meu Senhor. Pela força do Espírito Santo,
Isabel assim falou. Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Mãe, vem visitar minha casa. Vem visitar minha família. Mãe, vem visitar minha casa. Vem visitar minha família. Como fostes visitar sua prima Isabel. Abrimos as portas da nossa casa pra te receber, Nossa Senhora de Nazaré. Abrimos as portas da nossa casa pra te receber, Nossa Senhora de Nazaré. Pela força do Espírito Santo proclamar, pela força do Espírito Santo proclamar. Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Jesus.